colocar aqui para gravar. Bom, tá bom. Coloquei aqui. Então, o que a gente vai ver hoje? Eu tinha falado para vocês na aula passada, a gente tá vendo começou a ver algumas técnicas, né? E algumas questões que são importantes para trabalhar com design responsivo e tal. E a gente começou a trabalhar na aula passada com a diretriz mídia. E eu tenho que mostrar para vocês uma outra diretriz também importante, antes da gente prosseguir, que é a diretriz import, que ela é importante para a questão tipográfica, né? E aí depois a gente continua com mais algumas técnicas importantes aí do design responsivo, tá? Vamos lá. Tipografia, né? E principalmente o uso de outras fontes, outros corpos tipográficos na web. Como é que isso funciona? Então, tem duas maneiras diferentes da gente fazer isso. A primeira maneira, que é a recomendada, é que a gente utilize um site intermediário como o Google Fonts ou o Adobe Creative Cloud, que também tem uma ferramenta para isso, para utilizar outros corpos tipográficos, das famílias tipográficas, que não aquelas que são nativas dos sistemas operacionais dos computadores. O que é isso? Se você especificar uma fonte, o usuário tem que ter essa fonte no computador, para que ela apareça na tela dele, né? Então, se você especificar uma fonte que não tem no sistema operacional, muito provavelmente não vai aparecer nada. Por quê? Porque o usuário não tem essa fonte, o navegador não vai conseguir exibir. Então, a gente precisa, de uma certa maneira, carregar essa fonte para o usuário quando a gente quer usar alguma coisa que ele não tenha no seu sistema operacional. Quais são as que a gente sabe que os usuários têm no sistema operacional? Helvetica, no caso dos Macs, Arial, no caso dos Windows, né, e dos Linux, Courier e Times, né? São basicamente essas famílias tipográficas que a gente tem certeza que estão disponíveis, né? Todas as outras a gente não tem como ter certeza. Então, a gente precisa trazer as fontes para os computadores dos usuários para poder utilizá-las, tá? Então, a maneira mais prática e mais recomendável é que a gente utilize, de fato, essas ferramentas, tanto do Google quanto da Adobe, para fazer esse processo para a gente. Agora, a gente também pode, né, a segunda maneira é a gente mesmo carregar uma fonte externa, né, para o computador do usuário. Por que isso não é muito recomendável? Vamos supor que você comprou lá uma fonte caríssima, né? Comprou um pacote de $1.000 de fontes de uma família tipográfica de uma Foundry, lindas e maravilhosas, perfeitas, e você quer usar isso na web. Para você carregar essa fonte no computador do usuário, você vai ter que deixar o arquivo público, o arquivo dessa fonte pública. Ou seja, alguma coisa que você não tem propriedade, você pode usar, porque você comprou o direito de uso, mas você não é o dono, você vai ter que expor publicamente, deixar disponível publicamente o arquivo. E isso dá margem para que esse arquivo, essa disponibilização do arquivo seja considerada pirataria, né? Então, quer dizer, o dono da fonte mesmo, a Foundry que fez essa fonte, eu falo, você está pirateando minha fonte, né? Então, você pode ter muitos problemas por conta disso. Se foi você que fez, se você que construiu esse corpo tipográfico, né? Aí tudo bem, você pode colocar à disposição se você quiser, né? As pessoas vão ter acesso e vão poder baixar o arquivo, né? Mas aí é uma escolha sua, né? Quando você realmente é o dono da tipografia. Então, esse segundo método, ele só é recomendável quando é uma tipografia que você construiu e que você tem o direito de disponibilizar o arquivo abertamente, né? Do contrário, não é muito recomendável. Então, aí também a gente tem no primeiro caso, que é usar o Google Fonts ou usar o sistema da Adobe, tem um outro problema comercial aí também, né? As fontes do Google são livres, a gente pode usar, né? Elas são gratuitas, a gente pode usar tranquilamente. As da Adobe não. As da Adobe têm critérios. Então é o seguinte, se você paga pelo Creative Cloud da Adobe,
você tem o direito de usar nos seus projetos. Aquilo que você criar, você tem o direito de usar essa tipografia. Mas aí vem o problema. Você pode usar essa tipografia pelo tempo que você permanecer pagando pelo Creative Cloud. Você fica preso. Você criou um site e usou uma fonte do Creative Cloud, você vai ter que pagar pelo resto da vida a assinatura do Creative Cloud. Porque no momento que você deixar de pagar, a fonte fica automaticamente inacessível. Né? Você não consegue mais usar. E aí dá um problema nas suas criações. Então, se você está trabalhando para um cliente e você coloca uma fonte do Creative Cloud, você tem que certificar que você vai continuar pagando essa assinatura indefinidamente. Tá? Vocês estão presos a isso. Né? Então, tem muita gente que prefere não usar o Creative Cloud por conta disso. Né? Porque você vai ter uma dependência aí complicada. Que se é uma empresa, se é um estúdio grande, né? Uma empresa que desenvolve para a web, até dá para você garantir que isso vai continuar sendo pago, né? Isso faz parte dos custos da empresa. Mas quando vocês estão trabalhando como profissional liberal, né, ficar arcando, né, mensalmente com a Adobe por conta disso, né, é uma coisa que às vezes pesa um pouco, complica um pouco. Então tem que considerar esses fatores comerciais também quando a gente está trabalhando. O processo entre a Adobe e o Google é muito parecido, não tem muita diferença. Então vamos entrar aqui no Google Fonts. Google Fonts. Fonts.google.com, na verdade, podia ter colocado direto o link. Aí, ó. Aqui. Então, no Google Fonts, vocês vão ter, e o sistema da Adobe é muito parecido, no sentido de que funciona da mesma maneira, vocês vão ter uma coleção tipográfica bem grande. No caso da Adobe, ela é muito maior, né, do que o próprio Google, né? Mas vocês vão ter aí um conjunto enorme de famílias tipográficas para escolher o que vocês querem usar, o que vocês não querem usar, né? Então, vamos supor que a gente quer usar Roboto, né? Roboto é a fonte primordial do Google nos Androids, né? Eu quero usar essa família tipográfica, eu quero usar Roboto no meu projeto. Como é que eu faço para colocar essa família no meu site? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né? Vocês podem aumentar aqui tamanho para ver... desculpa, demora um pouquinho, mas ele responde, né? Vocês podem aumentar o tamanho, vocês podem alterar o texto, né? Vocês podem falar, olá, bom dia, para ver os resultados, que isso é importante na hora da escolha, né? A gente tem que usar uma boa referência do texto que a gente vai usar mesmo, para saber se o corpo tipográfico é bom ou não, né? Se responde direito. Mas beleza, vamos lá. Eu tinha colocado a Roboto aqui, Roboto. Eu quero usar a Roboto no meu projeto. Legal. Então eu vou clicar nela. E aí, quando eu clicar nela, o Google Fonts vai me mostrar as diversas variações que eu tenho dessa fonte. Ou seja, espessuras, né, diferentes, os corpos para angulação, né, oblíquo, espessuras diferentes, que são, na verdade, corpos diferentes, né, não é apenas uma aplicação por software, né? Então, você vai ter todas as variantes desse corpo tipográfico disponível aqui, né? Vocês vão poder verificar, fazer modificações aqui para ver os resultados, ver os glifos todos que estão dentro dessa família. Lembrando que quanto mais glifo, né, quanto mais letras, né, e registros você tiver, maior é o arquivo, né? Então, isso exige que o usuário faça o download desse arquivo, né? Então, assim, famílias, muitas coisas, cirílico, katakana, hiragana, kanji, são famílias enormes, né? São arquivos enormes, né? Então, a gente tem acesso aqui no Google Fonts a todas as informações que a gente tem. Então, a gente vem aqui e fala, tá, qual que eu quero? Eu quero 400. Então, eu venho aqui e falo, ó, select this style. Seleciono. Eu selecionei essa fonte, né? Automaticamente, né, o Google já vai me mostrar aqui, nessa barra, o que eu preciso fazer para incluir isso no meu projeto. Mas calma, vamos supor que eu não quero só a Roboto, né? Eu quero outras fontes, né? Então eu venho aqui,
Eu volto aqui para o site principal e eu quero essa aqui, eu quero essa Corinthians. Tá? Vou pegar aqui um grupo da Corinthians. Né? Deixa eu pegar aqui o bold. Né? Não vai aparecer aqui? Deixa eu só aumentar aqui também, porque acho que não está. Select. Então, também selecionei essa família tipográfica. Tá? Então, eu vou criar essas duas famílias tipográficas nesses dois registros, né? Uma 400, a outra 700. E aí o Google vai me falar isso. Ó. Então, assim, ó, você tem duas famílias aqui. Tem essas duas famílias nesses dois casos. Né? Eu poderia colocar mais. Ó. Vou colocar, por exemplo, essa Corinthians também no 400. Está aqui. Né? Então, a minha seleção aqui ó, é isso. É a Roboto 400 e a Corinthians 400 e 700. É isso que eu quero trabalhar. Eu posso fazer a inclusão desse grupo, desses grupos, por duas maneiras. Ou eu uso no HTML a tag link, que é essa instrução que está aqui, ou eu uso no CSS a diretriz import. É sempre melhor usar import por uma questão de organização. Toda a questão dos estilos, da forma, das definições, das especificações que você está fazendo, gráficas, visuais, são especificações que vão do CSS. Então, assim, misturar definição de corpo tipográfico pelo HTML para você especificar as informações no CSS, você não está concentrando as informações no lugar só, você está separando as coisas e o teu código vai ficar um pouco complicado, um pouco mais confuso de compreender depois. Então, é sempre melhor usar a diretriz import. Você usa a diretriz import no CSS. E o Google já está tirando o código. Então, o que eu preciso para uma diretriz import é isso daqui, ó, é este código aqui. Eu vou copiar esse código no meu HTML. Então, eu venho aqui, ó, add. Vou colocar aqui o CSS na tag style, né? Poderia ser um arquivo externo também, né? A gente já falou disso outras vezes. A gente não usou muito arquivos externos, mas você pode colocar o teu CSS num arquivo separado e simplesmente carregar o arquivo do CSS. Então, você vai colocar a diretriz import dentro do CSS. Está aqui. Vamos ler essa diretriz para vocês entenderem direitinho o que ela está especificando. Ó, @import, que é a diretriz. Aí você vai colocar um link, ó, uma URL entre parênteses e aspas, né? E aí, ó, é a URL do Google, https://fontes.googleapi.com/css2, e aí vem aí uma URL, né? Vem aqui, ó, variáveis, né? Family igual a Corinthians, weight, @400, ponto e vírgula, 700. E, segunda fonte, family igual a roboto mais mono, e comercial, outra variável, display igual a swap. Então, reparem que essa informação aqui, ó, 400 e 700, é exatamente a informação que a gente está colocando aqui. Ó. Eu estou carregando os corpos, né, no tamanho 400 e 700. Se eu for colocar alguma coisa a mais, se eu quiser adicionar aqui na minha roboto mais alguma, eu quero pegar uma super light aqui, ó, ultra light aqui, pegar uma 100. No que eu fizer isso, reparem que a roboto agora, ó, vou pegar a diretriz aqui, a diretriz import. O que vai acontecer? Ó? Roboto mais mono, weight, @100, ponto e vírgula, 400. Então, eu tenho agora duas espessuras, né? Dois grupos, dois conjuntos, né? da roboto para poder utilizar no meu HTML, no meu site. Né? Então vamos lá, agora vamos usar. Como é que a gente usa isso? Como é que a gente especifica, então, que a gente quer usar uma determinada fonte? Né? Então eu venho aqui, e class normal. Esse é um parágrafo normal. Vou salvar. Vou carregar aqui o meu... Esse é um parágrafo normal. Reparem, está com uma times, né?
acredito que seja uma Times, né? Porque eu não defini nada. Então, a fonte padrão do meu navegador, da maioria dos navegadores, vai ser a Times. Legal. Como é que eu faço, então, para aplicar uma fonte específica no meu parágrafo, para minha classe normal, né? Então, classe normal, venho aqui e falo. Escrevi errado? Está reclamando? Font family, por exemplo, Roboto. Pode ser que não seja simplesmente Roboto, né? Pode ser que eu tenha que especificar um nome um pouco mais, né, preciso. E é o caso. O próprio Google já está me mostrando aqui como é que eu faço para especificar a família. Ó, font family tem que ter, entre aspas, Roboto Mono, que eu estou usando a Roboto Mono, e, no caso dela não conseguir ser carregada, uma fonte monospace. Então, para eu especificar essa fonte, eu tenho que colocar essa informação aqui completa, né? Então, a família tipográfica agora é a Roboto Mono, né, que vai ser aplicada aqui. Vamos ver, então. Vou salvar o arquivo e vou recarregar. Agora sim, ó, eu estou com a Roboto aqui funcionando. Se eu quisesse que fosse a Corinthians, né, eu usaria essa outra informação aqui, ó. Corinthians. Deixa eu salvar. Recarregar. Tá aqui, ó. A Corinthians. Corinthians ficou bem pequenininha, né? Então, font size, 28 pixels. Recarregar. Ou maior. Vamos colocar os 48, porque ela tá pequena. Aqui. Agora sim, um pouco mais legível, né? Aí, vamos lá, né? A gente tinha separado para Corinthians 400 e a 700. Então, eu quero que ela fique mais grossa, eu quero que ela fique mais bold, né? Então, eu venho aqui, font weight, e especifico, eu quero a 700. Ela vai ficar mais grossa. Tá claro? Então, a font weight, ela tem a propriedade bolder, né? Ou tem a propriedade lighter, né? Mas isso é muito abstrato, quer dizer, o navegador vai usar a primeira coisa que ele encontrar. Para você especificar exatamente qual é o corpo que você quer, né, que você carregou, que você informou para ele, que você trouxe para o usuário, você especifica exatamente qual é o conjunto. Né? Eu quero o conjunto 700, ou quero o conjunto 400, por exemplo. Né? E aí ela vai ficar fininha, quer dizer, mais fininha, muito fininha. Ficar aqui com a regular. Tá? Então, para a gente trabalhar com fontes externas, né, a gente tem que fazer isso. E como é que a gente faz para carregar uma fonte nossa? Né? Então, para você carregar uma fonte sua, você vai usar uma outra diretriz, que é a diretriz font face. Então, a font face é uma outra diretriz, né, que é uma diretriz justamente para você carregar definir não é carregar, é definir uma família tipográfica, né? A font face é assim. Font face, você abre chaves, e aí você vai dar um nome, por exemplo, sei lá, font family Guilherme, por exemplo, tá? E aí você vai colocar aqui src URL, e aí você vai colocar a URL, quer dizer, o endereço online do teu arquivo contendo a sua fonte. E aí, claro, na hora de falar qual é a família, né, fonte family, você coloca o nome que você definiu, Guilherme, por exemplo, tá? Então você pode criar fontes, colocar essas fontes online e carregar esses arquivos. Que arquivos que são aceitos, né? Vocês podem usar OpenType, OTF, né? Vocês podem usar o formato WOFF, WOFF, que é um outro formato tipográfico, né? E não é muito recomendável se usar TrueType, TTF, né?
alguns navegadores aceitam e alguns navegadores não têm muito problema com a TTF, mas costuma dar problema. Então, é sempre preferível usar o OTF, tá? Acho que o João fez alguma coisa que a internet caiu. Tá. Para usar que roubaram os cabos, nossa, coisa, enfim, né? Tá, eu parei aqui para ver as mensagens. Tudo bem, gente? Tá claro como é que a gente utiliza fontes externas para aplicar nos nossos sites? O mecanismo da Adobe é muito parecido com o do Google, né? Eles vão te dar a instrução, eles vão te dar como é que você especifica, eles vão te dar tudo que vocês precisam quando vocês selecionam lá os grupos lá no Creative Cloud, e vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão colocar uma diretriz import, só que o link vai ser o link para um site da Adobe, né? E vocês vão especificar aqui aonde vocês quiserem colocar essas famílias tipográficas, tá bom? Legal. Então, essa outra coisa aqui, né? Você também pode definir font weight, né? Pode definir aqui na tua fonte, né? na tua família, né? Você carregar aí um corpo específico para também especificar aqui, né? Então, você colocar lá que se trata de um corpo 200 e você especificar 400, ele não vai achar, ele vai dar uma gambiarra aí, ele vai deixar mais grosso o software, que não é muito bom, né? Que não gera um resultado muito legal. Ou você pode dizer que é oblíquo, né? Eu falo assim, ó, essa fonte, né, que eu estou carregando aí, ela tem um estilo, né? Fonte style, eu colocaria aqui 200, fonte style italic. Né? Então, se trata de um corpo itálico, né? Para quando alguém especificar alguma coisa, isso ser obedecido. Tá? Então, tudo isso vocês podem carregar externamente se quiserem. Mas, como eu falei, só façam isso se vocês, de fato, forem criadores desse conjunto tipográfico. Tá? O que mais que é importante para a gente saber também incluir nos nossos códigos, que são coisas bastante úteis com relação a design responsivo e das técnicas que a gente precisa aplicar mais recentemente nas nossas construções web. Tem uma coisa importantíssima e valiosíssima para que a gente consiga fazer um bom trabalho na web, que são as variáveis de CSS. As variáveis de CSS, gente, vão nos poupar muito trabalho, muitas questões. Vamos lá. Como é que funciona uma variável de CSS? A gente pode atribuir certos valores de dimensões, valores de cores, para uma determinada variável e utilizar no nosso código CSS o valor, usar a variável. Por que isso é bom? Quando a gente tiver 5, 6, 10 classes CSS, isso não importa muito, porque você consegue, por exemplo, vamos supor que a gente estabelece uma cor para 10 classes, a mesma cor. E se você quiser mudar a cor, são 10 linhas lá que você muda o registro da cor e está tudo certo, não tem problema. Mas vamos supor que o teu CSS esteja chegando em 1000 linhas de código, com umas 50 definições de cor, com a mesma cor. Se você precisar mudar essa cor, você vai ter que fazer um trabalho 50 linhas, uma por uma, mudar. Isso é trabalhoso. E isso você vai fazer, sei lá, quero testar a cor azul. Agora eu quero testar a cor verde. Agora eu quero testar a cor amarela. Então, cada vez que você tiver que fazer um negócio desse, uma mudança, você vai ter que mudar 50 linhas, ficar buscando essas informações. É muito trabalhoso. Então, as variáveis, elas vão ajudar a gente nesse sentido. Elas vão permitir que a gente faça alteração em uma linha e essa alteração se desdobre em 50 registros diferentes, 100 registros diferentes, o que você quiser. Então, vamos lá. Então, no geral, seria isso, né? Normal, color, por exemplo, red, vou colocar vermelho aqui, né? Então, salvar, recarregar aqui, ó, ficou vermelho. Legal.
Vamos supor que eu quero cor vermelha para umas 10 classes, 20 classes diferentes que eu tenho aí no meu código. Eu vou colocar isso aqui em todas elas. Cor vermelha, cor vermelha, cor vermelha. Até o momento que eu quiser mudar isso para uma outra cor, como verde, né? E aí eu vou ter que pegar e mexer em todas elas. Qual é o esquema para simplificar esse tipo de coisa, né? Que ajuda muito a gente, facilita muito o nosso, diminui o nosso retrabalho. Então, eu posso especificar, por exemplo, a cor ou dimensão de alguma coisa, assim, dois pontos, root. Pode ser um ponto, uma vez só. Tem interpretações diferentes disso. São dois pontos root ou se dois pontos root. Tá? Não tem problema. Melhor colocar assim, vai, senão acho que esse é o mais aceito. Aí você vai criar variáveis. Como é que você cria variáveis? No geral, a convenção, não precisa, mas a convenção é que a gente escreva as variáveis assim, né, colocando aí duas linhas, dois traços na frente de um nome, por exemplo, cor base. Né? E aqui eu vou colocar uma cor ciano, vamos lá, 0055 FF, RGB. Né? Então eu estabeleci, não sei, um azul aqui, né? Tudo bem. Estabeleci uma cor base, um registro. Né? Isso aqui é uma variável, cor base. Ela guarda esse valor. Então, aonde eu atribuir essa variável, esse valor vai ser usado. Então, eu venho aqui, como é que a gente atribui uma variável, como é que a gente captura o valor de uma variável do CSS? A gente usa isso aqui, ó, var cor base, o nome da variável aí. Então, se eu fizer isso, vou salvar aqui, vai ficar azul, porque ele está utilizando aqui a minha cor base. Então, vamos lá. Se eu tiver não normal, diferente, vou colocar variações do mesmo tema. Né? Se eu tiver várias classes, vários registros, várias especificações, utilizando a variável, se eu quiser mudar alguma coisa, eu simplesmente mudo na variável e automaticamente todo mundo que estava utilizando essa referência vai mudar junto. Né? Então, eu consigo, por exemplo, trabalhar com dimensão. Sei lá, 18px. Aí venho aqui e falo font size, tá? Tamanho básico e tal. Claro, em outros lugares também, né? Vou utilizar o mesmo registro. Então, quando eu uso isso, aumentou. Ah, não, acho que ficou pequeno. Tem um monte de classes espalhadas pelo meu código, está tudo meio pequeno. Não tem problema, eu venho em um único registro, altero, e essa informação no meu site inteiro vai mudar em todos os locais onde isso é aplicado. Existe também uma coisa importante, que é o que a gente chama de fail-safe. O que é o fail-safe? Qual é o valor que o CSS deve usar se ele não encontrar a variável, se der algum problema. Porque, por exemplo, gente, a gente pode estabelecer, eu uso isso no meu site, né? Por exemplo, cores, né? Eu coloco todas as cores num arquivo CSS separado, só com as variáveis. E aí, no arquivo principal do CSS, eu deixo tudo amarrado com as variáveis. Então, quando eu quero mudar o tema, quero mudar a cor, né? Vamos lá, vou mostrar isso para vocês. Public Profile. Aqui. Meu site está branco, fundo branco, né? Com cor roxa, não é isso? Esse roxo aqui e tal. Se eu vier aqui, colocar theme igual a site, a cor inteira do meu site muda.
Como é que eu faço essa mágica? Isso aqui é programação, né? Pegar um tema é programação. Né? Como é que o CSS mudou as cores aqui? Como é que isso foi feito? É simples. Eu carrego, em vez de carregar o arquivo CSS padrão, eu carrego um outro arquivo CSS chamado bonsai, que ele só tem redefinições de variáveis, das variáveis. Então, ele redefine valores para as variáveis com as cores. Né? E todo o site fica com as cores novas. Né? Tem vários outros temas. Tem aqui, sei lá, cobalt, azul. Né? Tem vários outros. Então, são, na verdade, arquivos que contêm essas variáveis com valores diferentes. É só isso. Então, quando eu estou carregando 2 arquivos de CSS. Né? E pode acontecer de alguém colocar alguma informação aqui, ou um link, uma coisa, cobalto, por exemplo, escrever outra coisa. E ele não vai achar esse arquivo. Não vai existir. E aí ele tem que usar algum padrão, ele tem que usar alguma coisa, com cor, o que quer que seja, ele tem que usar alguma coisa. Então é para isso que serve o fail-safe. O fail-safe serve para, se eu não conseguir encontrar a variável, o que eu faço? Como é que a gente estabelece isso? A gente coloca depois do valor da variável dentro ali do var, o valor padrão. Qual é o valor que eu devo usar se eu não encontrar essa variável? Então, por exemplo, FF0000, vermelho. Então, se ele não encontrar deixa eu ampliar aqui um pouquinho, que acho que comeu alguma coisa. Se ele não encontrar essa variável tamanho base, ele vai aplicar este valor aqui, literal. Né? Então, aqui eu vou salvar. Não vai mudar nada, porque ele vai encontrar a variável tamanho base. Certo? Agora, se eu cortar o tamanho base, nossa, eu misturei cor com coisa, não é isso não. Tamanho base, 12px. 12px não, 60px, para a gente ver a diferença. Né? Eu estou falando de tamanho, né? Não estou falando de... Então, não vai mudar nada, porque eu não mexi, ele continua achando essa variável, mas se eu por acaso cortar essa variável, salvei, vou recarregar, ele vai usar o valor de 60 no lugar da variável que ele não encontrou. Tá? Então, a mesma coisa aqui vale para a cor. Agora sim, FF0000, vou botar um vermelho. Se ele não encontrar a variável cor base, por exemplo, né, encontrou, mas se ele não encontrasse, ele usa vermelho. Tá. Bacana. Agora, o que isso tem a ver com o design responsivo? Porque a parte da fotografia não tem muito a ver com o responsivo. Né? Vocês podem construir qualquer HTML, qualquer coisa, vocês vão querer trabalhar com tipografia. Né? Escolher uma boa tipografia. Definir uma boa tipografia. Né? Agora, isso tem a ver sim com o design responsivo. Por quê? Porque eu posso vir aqui e falar breakpoint mobile. Vou botar um espacinho. 2 pontos, 600 pixels. Definir uma variável. Né? E aí eu venho aqui e falo o seguinte, ó, tirar isso aqui, colocar normal, color red, vou aqui carregar, aqui ó, não tem mais o tamanho, mas continua vermelho, e aqui eu venho e falo diretriz mídia, spin, and max width, var, breakpoint, mobile. E aqui, né? E aí, normal, color blue, certo? Então, eu defini uma diretriz mídia com base em um valor que está aqui na variável. Por quê? Porque eu posso querer mudar esses breakpoints. Eu posso querer falar, não, deixa eu trabalhar com uma coisa mais específica, 480 pixels. Eu posso alterar isso. E aí eu vou alterar tudo num lugar só. Eu não vou ficar tendo que procurar no meu código um monte de informação, porque eu vou ter várias diretrizes mídia, né?
vai ter um para 600, vai ter um para 800, vai ter um para 1.200, eu vou ter vários deles, né? Então eu posso estabelecer vários breakpoints, por exemplo, e concentrar todos esses breakpoints aqui, ó, mobile, desktop, alguma coisa assim. Então quando eu faço isso, né? Vou fazer aqui, ó. Ixi, não funcionou. Que estranho. Será que eu escrevi alguma coisa errada? Talvez o coisa aqui não aceite. Alguma coisa que eu estou errando aqui, né? Porque a variável está aqui, está aceitando. Estranho. Vou verificar uma coisa aqui. 500 px. Ah, pera. Às vezes não aceita Max Widget. É verdade, Max Widget é uma coisa que eu acho que ele não vai aceitar. Aqui ele não vai aceitar mesmo. Max Widget, ele precisa ser um valor fixo. Ele é máximo. Ele não é um valor preciso. É isso. Max Widget não aceita, mas outros valores como o widget eles aceitam, né? Enfim, mas eu posso estabelecer uma série de informações aqui, né? De tamanho de fonte. Então vamos lá, eu vou mudar. Fonte, size, 30 pixels, né? Teria que colocar aqui no fonte normal 30 pixels, então eu vou colocar aqui, ó, var fonte normal e vou colocar aqui fonte mobile 18 pixels. Aqui, font size, var fonte mobile. Aqui, ó, se eu tiver tamanho grande, ele fica com 30, e se eu tiver tamanho pequeno, ele fica com 18. Tá? Então, vai ser muito mais fácil você encontrar as definições todas agrupadas através das variáveis do que você ficar percorrendo 300 linhas de código com mídia para 600, mídia para 800, mídia para 1.200, mídia para não sei o que lá, e buscando exatamente os valores que você precisa mexer, né? Então, esse uso das variáveis, né? Utilizar variáveis no começo do seu código e definir todos os parâmetros básicos que você precisa aí e replicar essas coisas ao longo de várias classes e vários grupos vai facilitar muita coisa no seu trabalho de construção do código. Tá? É mais prático. É definitivamente mais prático e mais inteligente. É um trabalho, como todo trabalho inteligente, ele poupa trabalho, né? Então, as coisas que são feitas de maneira inteligente, elas vão poupar trabalho. Isso é uma maneira inteligente de você definir as suas especificações e aplicar no seu código. Você não precisa mais ficar mexendo no código. Você fala assim, não, ó, 18 ficou meio pequeno. Deixa eu colocar, então, 24 aqui, né? Aí, está resolvido. Você não precisa ficar mexendo em vários lugares do código e coisas do gênero. Tá legal? Então, essa é uma outra maneira bem prática da gente trabalhar. Outras coisas importantes. Vamos lá. Outras coisas que são importantes no design responsivo. É uma técnica que a gente usa bastante, né? O design responsivo não é só a gente redimensionar coisas, né? Diminuir o tamanho, aumentar o tamanho. O design responsivo considera que a gente vai estar trabalhando em contextos diferentes, né?
Então, assim, eu posso estar no celular e eu posso estar no desktop. Existem mudanças na maneira com que você vai encarar o documento, se ele for aberto num celular ou se ele for aberto num desktop. Isso, às vezes, diz respeito, por exemplo, a uma quantidade de informação, uma quantidade de elementos. Né? Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Né? No desktop, eu estou escrevendo estou construindo um documento que mostra ali um produto, e além do produto, da imagem principal do produto, eu tenho, sei lá, quatro outras imagens pequenininhas do lado, né, um pouco menores, para complementar. Né? Não precisaria daquelas imagens, mas como eu tenho espaço, eu tenho como ajeitar isso num espaço grande de tela, eu estou colocando ali para preencher e para complemento. Né? Só que quando chega no mobile, eu não tenho esse espaço. Então eu vou ter que dar um jeito nisso, eu vou ter que consertar isso. Né? Isso pode valer para, por exemplo, um texto, onde eu tenho um texto que tem algumas laudas e ninguém vai ler. Né? Eu tenho, sei lá, 3 páginas de texto. Ninguém vai ler 3 páginas de texto no mobile, né? Numa quantidade. Vai ter que ler muito menos, vai ter que ler um resumo. Né? Então, assim, para o mobile eu vou ter que apresentar um texto, para o desktop eu vou ter que apresentar outro texto. Né? Então, essas condições podem acontecer. Então, a gente tem que chavear algumas coisas na mudança do mobile para o desktop. Como é que a gente faz isso? Bom, vou tentar aqui construir um exemplo desse tipo. Então, não preciso de variáveis aqui por enquanto. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu tenho um cara aqui que eu vou chamar de IMG grande, e eu vou ter um outro cara que eu vou chamar aqui de IMG pequeno. Como é que vai ser isso? A imagem grande vai ter, sei lá, 60% widget, 60%, background color gray, margin right 10 pixels. O que mais? Deixa eu ver aqui. Height, pronto. Height vai ter 400 pixels. Legal. Eu vou vir aqui no meu código HTML, vou colocar um div aqui. Div, class, imagem img grande. Tá? Estranhado. Aqui, imagem grande. Agora deixa eu colocar as imagens pequenininhas, né? As que vão ser menores. Vou colocar assim. Widget, vou colocar 80 pixels. Height, 80 pixels. Margin bottom, 20 pixels. Background, color, green. E aí eu vou colocar no código aqui, na sequência, div, class, img, pequeno. Vou colocar 4 desses caras. A gente tem um desenho. Se eu colocar um clear aqui, deixa eu ver. Clear, right, aqui no meio. Não, vou colocar BR. Clear é só com texto. Vou colocar um BR aqui. BR aqui. Isso aqui vai dar um sabor. Já estou vendo. Vai fazer uma escadinha. Fez uma escadinha. Tá. Tá bom, vai. Vamos deixar o seguinte. 80
Só para facilitar, porque né, eu estou querendo... em vez de 60%, eu vou colocar aqui 400 pixels. Div class container. Div. Eu vou tirar os BRs. Isso é só uma construção para vocês verem o funcionamento dessas coisas, tá? E aqui eu vou colocar o tal do container. Container. Container com A ou com E? Eu escrevi errado aqui. Escrevi errado aqui. Tá? Vai ficar assim, né? Paciência. Width 480 pixels. Height 400 pixels. Margem 0. Padding 0. Ver se agora resolvo isso. Piorei a situação. Parabéns. Ah, 500. Que estava com borda, é isso? Deve ser isso. Tá bom. Tá aqui. Então vamos lá. Eu tenho essa condição aqui, né? Eu tenho uma imagem grande e eu tenho 4 imagens pequenininhas, certo? Que eu quero que quando chegue no mobile, essas imagens pequenininhas não apareçam mais, certo? Eu quero que inclusive a imagem grande venha até o final e as pequenininhas não apareçam mais. Então se eu virar aqui e falar o seguinte, ó, a imagem grande. Se eu quiser, o float eu não vou mexer. Eu vou mexer no tamanho dela. Ela vai ficar com 100%. Certo? Margin right, vou deixar 0. Então ela está com 100%. Né? O tamanho aqui também 400, não vai mudar nada, então não preciso nem colocar. Aqui. No momento em que eu diminuo e vira 600, aliás, eu preciso mexer no container também. Né? O container também tem que crescer, que ele está com 500 pixels, né? Container com E, precisa ir para 100% também. Aí, esse é 100%, deixa 100% aqui. E vai funcionar até o final. Vamos lá. Aqui. Aí sim, ó. Aí a imagem ficou em 100%, ficou do tamanho. Só que eu queria que esses verdinhos aqui, né, eles desaparecessem. Como é que eu faço para eles desaparecerem? Então tá, é fácil. Isso é um chaveamento que a gente vai precisar fazer muitas vezes, né, no nosso código HTML. Imagem pequena, display, não. Então, em vez de colocar display float, display static, display grid, display o que quer que seja, vocês vão colocar display none. Então, quando vocês colocam display none, eles somem, desaparecem. O espaço não existe mais, eles não estão mais colocados na tela. Então, se eu aumento o tamanho, eles aparecem. Se eu diminuo o tamanho, eles desaparecem. A mesma coisa, gente, vale, por exemplo, para texto. Então, vamos ver uma questão de texto, uma questão textual. E eu vou escrever aqui um texto, blá, 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 no, o que quer que seja. Eu vou copiar isso aqui muitas vezes para a gente ter um texto muito grande. Ó, eu tenho aqui um texto enorme, certo? Não é exatamente enorme, mas tudo bem. Quando isso aqui está no desktop, beleza, não tem problema. Mas quando isso aqui está no mobile, começa a ocupar muito espaço. Eu precisava de uma coisa mais reduzida. Então, o que eu vou fazer aqui?
eu vou virar e falar assim, ó. Esse cara chama, por exemplo, class texto desktop. Tá? Então, venho aqui e falo, ó, texto desktop, font size 14 pixels, né? Posso colocar um corpo tipográfico diferente se eu quiser, colocar uma fonte lá do Google, né? Mas basicamente eu venho aqui e faço isso aqui. E, ó, ele ficou um pouquinho menor, ainda legível, é melhor colocar um 18 aqui. Aqui, ó. Legal. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vai ter um outro cara aqui chamado texto mobile. Texto mobile, eu já vou falar para ele o seguinte, ó. Display nome. Não aparece, não coloque na tela, não mostre na tela o texto mobile. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara, ó, logo na sequência, P, class, texto mobile. O texto mobile é uma fração disso aqui, é só um resumo. É só um pequeno resumo do texto completo. Porque ninguém vai conseguir ler isso no mobile, ninguém vai ficar lendo isso no mobile, não faz o menor sentido, né? Então, eu coloquei esse cara aqui. Eu vou até colocar outro tipo de marcação, assim, ó, para a gente não misturar as estações para não ficar aparecendo um com o outro. Tem mais cara de não. Se eu recarregar, o texto mobile não vai aparecer, ó. Ele não aparece, ele simplesmente não aparece em lugar nenhum, de jeito nenhum. Por quê? Porque ele está com display nome. Ele está não sendo exibido. É a regra dele. Não apareça. Não seja colocado na tela. Mas o que eu vou fazer agora? Ó? Eu venho para o mobile, eu venho para o mídia, para a diretriz mídia, é o seguinte, ó. Quando eu estiver em mobile, o texto desktop aparece. Aí, ó, quando eu vier para o mobile, o texto desktop desaparece. E quem que vai aparecer no lugar? Mobile. O texto mobile. Não? Não. Não é estático? Não, tá bom. Inline, desculpa, não é estático. Inline. É isso? Inline. Static é position. Tá aqui, ó. Esse é o texto mobile, um resuminho pequeno, que eu quero que apareça quando alguém abre isso no celular. Se a pessoa abrir no desktop, ele desaparece o texto grande, né? Para se ler mesmo. É o que vai ficar no lugar dele. Então, é através do display, gente, que a gente controla os elementos que vão aparecer ou não vão aparecer na minha tela. A mesma coisa vale, importantíssimo, para a navegação. Então, por exemplo, eu venho aqui, no comecinho, coloco aqui, nave, a, href alguma coisa aqui, link 1, ops, nossa, o que está acontecendo aqui? Não está dando espaço? Tá bom. Link 2, link 3. Apareceu aqui em cima, né? Vamos estilizar isso aqui um pouquinho para ficar com mais cara de nave. Width, por exemplo, 100%. Background color, por exemplo, EE, 00. Uma corzinha amarelada, não é, fica feio, né? Vou colocar 00 EE. Color black. Padding
10px para todos os lados, margem bottom 20px. Aqui, ó. Tenho aqui, engraçado que ter passado do tamanho. Ah, é porque ele tem a borda, é verdade. Alt 100-20. Aí ele não vai mais passar. Ele ficou até aqui. Então eu tenho aqui um menu de navegação, certo? O que acontece com esse menu de navegação quando ele vai para o mobile? Pode ser que para o mobile isso não seja legal, tá? Então o que eu faço no caso no mobile com a navegação? Então eu venho aqui e falo o seguinte, ó. Nave, ID, Ndesktop, por exemplo, são esses caras, e nave, ID, Nmobile, vai ser um link só, que é um link para uma tela de navegação. Hambúrguer, né? Seria um hambúrguer, né? O típico hambúrguer menu, né? Então eu vou deixar aqui só um exemplo, colocar o igual aqui, não vou colocar um hambúrguer, mas só para a gente ter essa referência, né? Nmobile. Então eu venho aqui e falo o seguinte, ó. Nave, tem essas informações, tá tudo certo, tá ok, né? Aí eu venho aqui, nave, não que era nave desktop que eu coloquei? Não vou lembrar aqui os nomes. Ndesktop. Ndesktop. Display. Block. Tudo certo. Né? Nave. Nmobile. Display. Não. Legal. Aí o que acontece? Quando eu vou para o mobile, a versão mobile aqui, não. Aqui sim, display, block, mas eu vou ser mais específico aqui, ó. Position, fixed, top 10px, right 10px, index 50, widget, por exemplo, 30 pixels, height 30 pixels, text, align center. Vamos ver. Então eu tenho navegação no desktop aqui, gente, ó. Quando eu vou para o mobile, ele vira um negocinho aqui, ó. Um menu do tipo hambúrguer, vamos colocar assim. Tá? Não está muito bem feito, mas acho que dá para entender a ideia, né? Então, a minha navegação, ela desaparece, né? E a nova navegação é um outro nave. Eu tenho lá que estava apagado e que, quando ele entra no contexto do mobile, eu mostro esse e apago o outro. Eu inverto o chaveamento de quem está aparecendo e de quem não está aparecendo. Tá? Outra coisa que eu acho que pode ser legal, para vocês também entenderem um pouquinho, às vezes são as transições, tá? Transições são de que maneira essas coisas acontecem, porque elas estão muito bruscas, né? Ó, vem aqui, tchum, desaparece, né? A gente pode fazer transições nisso daí. Então, como é que a gente faz uma transição? Eu acho que o display não vai ter muito como se resolver. O display ele não ajuda.
Mas vamos supor, por exemplo, que eu quero que a imagem aqui, ó, a imagem grande, que o background dela fique vermelho. Então, quando eu venho para cá, ó, ela vira um background vermelho, tá? Só para a gente ver isso acontecer, né? Background vermelho, background cinza. É o mesmo elemento, né? E aí a gente pode fazer isso aqui, ó. Transition. 2 segundos. 0,6 segundos. All. Vou colocar o all antes, mas tudo bem. All, que são todas as propriedades, todas as características. Easy in, é a aceleração. Tá? Eu vou colocar a mesma coisa na original, tá? A gente está falando da imagem grande, certo? De imagem grande. Então, o que acontece aqui? Ó? A hora que ele fizer a transição, transition é transform, né? Transition. Vocês estão vendo, ó, que ele faz o processo de mudança aos pouquinhos, em menos de um segundo. 60% de um segundo. Ele muda a cor, ele muda o tamanho, ele muda todas as propriedades. Ele vai fazer a transição disso. Então, essa transição, ela é feita em 0,6 segundos para todas as propriedades com uma aceleração easy in. Podia ser um easy out. Eu acho que, não sei se eu não falei com vocês a respeito disso, mas são propriedades de animação. É a aceleração com que isso acontece. O easy in, ele acelera. Ó, vamos pegar aqui o easy out. O easy out, ó, um está easy in, o outro está easy out. Tá? Ó, isso aqui, agora eu nem sei qual que está o easy in e qual que está o easy out. Vou pegar os dois e colocar em easy out. Deixa eu ver agora. O easy out, ele demora um pouquinho para começar e depois ele acelera no final. O easy in, ele acelera no começo e vai desacelerando para o final. O easy in out, ele dá um tempinho no começo e dá um tempinho no final. Então ele começa devagarzinho, acelera e depois ele vai dando uma freada. E o linear não tem aceleração, é sempre no mesmo ritmo. Então eu poderia colocar aqui linear. Aqui também linear. Onde é que está? Linear. O linear, quando a gente coloca essa propriedade, né, esse tipo de aceleração, não tem aceleração. Ele sempre vai fazer igual, é num tempo só, é sempre a mesma velocidade, do começo ao fim. Né? Então, essas são maneiras da gente humanizar um pouquinho essas transações, né? Essas mudanças. E outra coisa que a gente pode fazer é isso. Por exemplo, a gente pode simplesmente falar o seguinte: eu quero que mude que isso se aplique apenas ao widget, não à propriedade, a todas as propriedades, né? Widget. A cor vai ser instantânea. A cor ele vai mudar no ato. É só o tamanho mesmo, o dimensionamento que ele vai. Vamos ver. Ó, a cor mudou no ato, tá vendo? O tamanho é que ele fez um pouquinho de animação. Mas a cor é instantânea. Ou poderia colocar aqui no lugar do it o background color, né? Background color. E João? Professor, tem como colocar esse código lá no Classroom? Porque como a transmissão ela não fica 100% lisa, aí a transição, tipo, não dá para ver perfeitamente como que ocorre. Imagino. Aí, Coloca para massa, você entendeu? lá. Ó, então vamos ver agora, vamos ver se
Agora eu fiz uma mudança na ida e uma mudança diferente na volta. Ó. Então, quando ele passa do normal para o mobile, ele vai aplicar as transformações exclusivamente no tamanho. Então, aqui ele vai mudar só o tamanho, a cor vai ser instantânea. Tá vendo? A cor foi instantânea e ele foi aos pouquinhos. Vamos fazer o seguinte, eu vou aumentar a velocidade. Ó. Aumentar não, diminuir, né? Vou colocar 2 segundos. Ó. Vai levar 2 segundos para ele fazer a transição. Isso vai ajudar vocês a enxergarem, né? Porque ele vai demorar mais tempo no processo da animação. Né? 2 segundos é muito, tá, gente? É muito mesmo. Então vamos lá. Ó. Vou passar do normal para o contexto mobile. Ó. A cor, né? Então, quando eu passei para o contexto mobile, ele sobrescreveu com essa informação aqui, ó. Ele mudou as informações, né? E falou, ó, a única coisa que você vai transicionar aqui com animação é a cor. Só o background. Então, o tamanho foi imediato. Mas a cor, ele levou 2 segundos para mudar do cinza para o vermelho. Quando eu vou voltar agora para esse caso aqui, ó, a cor vai ser imediata. Só que a transição em 2 segundos vai ser do tamanho. Então vamos ver. Então, o dimensionamento do tamanho fez uma animação, mas a cor foi imediata. Então, por isso que a gente tem que colocar o transition, quando a gente está fazendo esse tipo de coisa com responsivo, nos 2 lados. Tanto no original quanto na mudança. Porque se você não colocar, ele vai fazer tudo ser imediato. Né? Então, se eu, por exemplo, tirar essa informação daqui, né, ou tirar essa daqui por exemplo, né, quando você for entrar no mobile, ele vai fazer uma transição na cor. Ó, ele fez a transição na cor. Mas quando você voltar para o tamanho desktop, ele não vai fazer transição nenhuma, vai ser tudo instantâneo. Tá vendo? Porque não há nenhum registro aqui de transição para ser subscrito. Tá? Então, essa coisa das transições, a gente tem que ficar muito esperto nessas coisas, né? E tomar um certo cuidado também para não fazer coisas muito assimétricas, tá? Pode fazer. Você pode ter um tipo de animação quando você muda para um caso e outro diferente para quando você volta. Mas se for uma coisa muito assimétrica, principalmente em tempos, fica meio estranho. Tá? Mas pode. Diga, Juliana. Professor, o senhor pode mostrar de novo, por favor, aquela questão do menuzinho de hambúrguer? O menu, ó, aqui, ele, né? Ele ficou pequeno aqui, certo? Isso. Não é o mesmo elemento, é outro elemento. Vou até te mostrar que é outro elemento. Ó. Vamos lá. Esse cara aqui tem um background color, por exemplo, pink. Deixa eu pegar ele aqui embaixo. Não tem nenhuma informação, ele vai ficar pink. Então, repara. Esse cara aqui, ó, tá rosinha, né? Esse cara aqui tá ciano. Por quê? Porque não é o mesmo elemento. São 2 tags nav, ó, 2 tags nav. Esse aqui é um nav, que é o com 3 links. Esse que está aqui na tela, no desktop. E esse aqui é uma tag nav que só tem um link. Certo? E detalhe, no meu CSS, sem modificação nenhuma, o CSS original, né? O display dele já é none. Ou seja, ele não aparece. Eu estou apagando ele da tela. Né? Quando é que ele vai aparecer? Ele só aparece quando eu mudo para mobile, para 600 pixels, abaixo de 600 pixels. Aí, ó, a navegação desktop some, desaparece. E a navegação mobile, essa agora aparece que o display dela vira block. Tá vendo? Play block. Aí ela aparece. E aí eu coloquei mais umas informações aqui, ó. Eu coloquei a posição dela fixa para que aconteça isso aqui, quer ver? Ele sempre fique na tela, ó. Tá vendo? Na mesma posição. Por isso que eu usei o position fixed. Isso é uma coisa muito comum no mobile, né?
você ter acesso ao menu em qualquer momento, né? O menu não fica para cima, ele não vai embora ali com o resto. Se eu tivesse colocado aqui position, por exemplo, absolute, ele subiria, né? Vamos ver. Ó, ele vai junto. Tá vendo? Com o navegador, ele fica lá no topo, então ele sobe. O Fixed não. O Fixed vai fixar ele no viewport do navegador e ele vai ficar sempre no mesmo lugar do viewport, independente do scroll. Tá? Então, isso garante que esse elemento aqui fique sempre apresentado na tela. Não é o caso desse daqui. Esse aqui sobe, ó. Ele não está fixo. Deu para entender? Ficou mais claro? Entendi, sim. Então, no caso, se eu quiser, eu posso fazer uma navbar reduzida também para mobile, né? Pode Tá sim. bom. Se eu quiser colocar a navbar embaixo, por exemplo, ó, vamos lá. Vamos mudar aqui, ó. Então é o seguinte, ó, position fixed, só que aqui vai ser o seguinte, ó, bottom 0 e o widget dele vai ser, cadê o widget? Ops, o widget vai ser 100%. Né? Background color black, color white, por exemplo, né? Text align left, tamanho aqui uns 50, eu diria. Aqui. Tá. Então o que vai acontecer agora? Oh, não apareceu por quê? Alguma coisa que eu escrevi errada. Deixa eu ver aqui. Bottom 50, talvez seja isso. Isso? 50 não. Então, 30? Não. Devia ser 0. 1. Sei lá o que eu fiz de errado aqui. Não. Coisa, gente. Menos. É que eu acho que tem a borda. É isso. Tem uma borda aí de 15 ou 20. 20. Aqui. Eu poderia colocar uma borda aqui, é por isso que ele está assim, tá? Mas, ó, eu quero fazer uma navegação embaixo, como uma navegação de mobile, né? Então, aquela navegação superior que tinha no desktop desaparece e aparece no lugar uma navegação mobile aqui com os ícones, com algumas coisas que são típicas do mobile, tá? Então, como é que você faz isso? Chaveando, ó. A navegação desktop, ela desaparece quando estiver abaixo de 600 pixels. E a navegação mobile que estava desaparecida, estava sumida, que ela não aparecia, ela passa a ser exibida como um bloco. E aí eu coloco informações de fixed de caramba 4 aqui, né? Porque eu tenho que tomar cuidado aí com o meu scroll, né? Porque eu posso apagar umas coisas que não estão cabendo, né? Eu tenho que deixar uma. O ideal seria eu fazer isso aqui, ó. Body, margem, bottom, 100 pixels, por exemplo. Aí não tem erro. Aí ele vai me dar mais espaço aqui embaixo, né, para compensar a navegação, tá? Para compensar esse fato de que eu tenho uma navegação aqui que está ocupando espaço. Tá? São umas bobagenzinhas, mas que atrapalham. Tudo bem? Ficou claro? Deu para entender aí, gente? Como é que a gente lida com essas questões assim de navegação, mudança de elemento, às vezes até mudança de foto, né? Você quer mudar qual é a foto. Para o mobile tem que ser uma foto mais específica, por exemplo, tá? Então vocês podem fazer tudo isso com esse tipo de coisa, chaveando nos displays. Aparece, não aparece, exibe, não exibe, em cada contexto. Tá legal? Dúvidas? Perguntas? Questões? Não? Nada? Gente, ó, a gente está quase terminando a disciplina, assim, apesar de a gente estar passando um foguete em cima de cada um desses tópicos, né? Mas
isso daqui, né, essas questões aqui, essas técnicas, pequenas técnicas, elas já vão ajudar vocês a resolverem muita coisa mesmo no mobile, tá? Nessas questões de mobile, desktop, por aí vai. O que vai ficar faltando para a gente ver na semana que vem é fazer essas mesmas coisas aí com grid. Alterar grid, modificar o design de um grid em função do design responsivo. Eu mostrei rapidinho para vocês quando a gente falou de grid, né? Isso dava para ser feito, né? Mas aí a gente vai ver com calma como é que a gente faz isso direito, né? Como é que a gente organiza essas coisas para que esse grid funcione bem, né? Em mobile, que a gente ajusta. Também funciona com Flexbox, também. Mesma coisa. O que você consegue... A única diferença entre o grid e o Flexbox é que o grid você passa de linhas, às vezes. Você pode pegar um elemento e falar que ele tem 4 linhas, né? E 3 colunas, por exemplo. 2 colunas e 5 linhas. O Flexbox não lida com 2 dimensões ao mesmo tempo. Ou você está falando de uma coisa horizontal, ou você está falando de uma coisa vertical. Tá? Vocês vão ter que aplicar isso no último exercício? Sim, né? Não precisa ser tudo, mas a ideia do último exercício é que vocês comecem a trabalhar com a questão da responsividade, mudar o layout daquilo que vocês estão construindo em função de um contexto diferente. Né? Então, isso diz mais respeito à estrutura das coisas e não nos detalhes. Não estamos falando de detalhe. Né? Então, por exemplo, aqui nesse nosso caso aqui do texto, você pode, por exemplo, ter um texto integral, aqui na página, e quando você vem para uma página, a mesma página exibida no mobile, por exemplo, não aparece o texto inteiro, aparece no finalzinho um link para você fazer um download de um PDF, né? Se você quiser. Né? Então, esse tipo de solução é design responsivo. Vocês não têm que se preocupar com isso no exercício, não, tá? A gente não está lidando com conteúdo, com estratégias direcionadas a conteúdo, mudar foto, mudar cor, mudar posição de elemento na tela. Né? Mas essas questões, elas são presentes na hora que a gente está desenvolvendo algum site de fato. Quer dizer, na hora que eu estou pensando o design responsivo, eu tenho, às vezes, que lidar com o próprio conteúdo. Será que esse conteúdo é correto, ele é ajustado para o contexto específico, por exemplo, para o mobile? Vamos pegar um caso pior do que esse, tá? Hoje vocês têm relógios, né? Smartwatches. São relógios que entram na internet, que acessam páginas, documentos web. E aí, será que esse conteúdo é adequado para ser exibido num relógio? Dá para ler um texto no relógio? Né? Talvez não. Né? Talvez não seja adequado. Então, a gente tem que, de fato, mudar o conteúdo, mudar o jeito do conteúdo para que ele funcione na condição, né? Naquela condição, naquele contexto. Tá? Mas a gente não está entrando nessa especificidade no exercício, não. O exercício é muito mais uma questão macro do layout. E como é que teu site está organizado em termos de estrutura para quando você muda para um outro contexto. Né? E mesma questão, gente, vale para coisas muito grandes. Então, sei lá, eu estou pegando um monitor de 27 polegadas que tem 4K de resolução, 4.000 e não sei quantos pixels na horizontal. Eu vou usar o mesmo layout que eu tenho aqui? Será que esse texto todo não vai acabar virando uma linha só pelo tamanho do monitor? Né? Será que vai ficar bom para ler? Será que não é melhor eu centralizar tudo, né? Diminuir o tamanho? Não vai ser uma leitura mais confortável do que ficar percorrendo, né, 30 polegadas de linha? Não é legal, não é agradável. Então, a gente tem também, quando os tamanhos são muito grandes, e a tendência é que esses tamanhos aumentem, não tem? Né? Você está fazendo um site hoje a gente tem monitores de 4K. Eles não são tão comuns, mas eles existem. Né? As pessoas têm, né? Algumas pessoas têm. Daqui a pouco a gente vai ter monitores de 8K, 8.000 pixels, maiores ainda, o dobro. Né? E aí, como é que vai ficar o meu site no monitor de 8K? Vai ficar um negócio horroroso. Né? Então a gente já tem que pensar que a gente já tem que colocar certos parâmetros aí para garantir que o site que você está fazendo hoje, daqui a 10 anos, ele continue confortável, ele continue adequado para os usuários, tá? Mesmo que os usuários comecem a ter uma resolução que não existe hoje. Né? A gente tem que
considerar esse fato, tá bom? Então, a preocupação do exercício 5 é muito mais de estrutura, de que vocês entendam como regular o comportamento dessa estrutura, como é que ela deve se portar, se ela deve aumentar, se ela deve diminuir, se ela deve parar de exibir alguma coisa, se ela deve exibir uma coisa nova que não estava lá, né? É mais isso do que se preocupar com o conteúdo propriamente dito. Se é o menu, qual o tamanho da fonte, isso não é importante no exercício não, tá? Tá bom? Tá claro ou vocês têm mais alguma dúvida do exercício? Tá bom, então. Então é isso, gente. Por hoje é isso. E eu acho que isso já cobre assim, bastante coisa do que vocês precisam de fato para trabalhar com a web, tá? Entendendo como é que vocês fazem essa brincadeira de desligar e ligar coisas, de trazer fonte externa do Google Fonts ou da Adobe, vocês já estão aí razoavelmente cobertos para conseguir fazer quase tudo. Quase tudo. Tá legal? Então é isso. Nos vemos então semana que vem, gente. Boa semana para todo mundo, né? E eu não sei se a semana que vem é a última semana ou a penúltima, mas é isso. Estamos lá no finalzinho. Tá bom? Então tá joia. Até a próxima.